da Câmara, o deputado federal Arthur Lira, comunicou e anunciou seu candidato à presidência da Câmara, um dos cargos mais importantes da República. Por que disso é importante para a Paraíba olhar com atenções voltadas? O anúncio de um presidente da Câmara, quem será o seu próximo sucessor, é um peso muito grande na escolha do próximo presidente. Foi anunciado agora há pouco o paraibano, o deputado federal Hugo Mota. E o Napoleão de Castro acompanhou tudo. Um abraço, Bruno. Muito boa tarde a você. Cumprimentar o nosso telespectador nesta terça-feira, voltando de Brasília, Congresso Nacional, destacando os principais temas que a gente começa a acompanhar hoje. E eu posso dizer para ti, Bruno, e para o nosso telespectador, que a gente sente a volta efetiva dos trabalhos do Congresso a partir desta terça-feira. Já há uma movimentação bem naqueles padrões normais que a gente está acostumado aqui em Brasília, tanto na Câmara como também no Senado, o que deve fazer crescer esse número de parlamentares para as próximas horas aqui no Congresso brasileiro. E olha, na semana que vem será uma semana de acesso muito restrito aqui no Congresso Nacional, que vamos ter a realização do P20, que é o Parlamento 20, dos 20 países que integram a cúpula do G20, que acontecerá no Brasil, no Rio de Janeiro, agora em novembro, entre 17 e 19 de novembro. O Brasil, que está à frente do comando do G20, vai estar sediando esta cúpula no mês de novembro. E os parlamentares, integrantes dos 19 países, mais o Brasil, desse G20, da cúpula do G20, vão estar aqui no Congresso Nacional 6, 7 e 8 de novembro. Tema importantíssimo em relação às eleições das mesas diretoras do Congresso Nacional e também para o nosso estado da Paraíba. Há pouco, na Asa Sul, na quadra 913, aqui em Brasília, na sede nacional do Republicanos, foi oficialmente colocada a pré-candidatura de Hugo Mota, deputado do Republicanos do nosso estado, como presidente à Câmara Federal. Comunicado que reuniu vários parlamentares, foi entregue de forma escrita para toda a sociedade brasileira e para nós da imprensa, e foi lido esse comunicado oficial pelo próprio atual presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, que, entre outros pontos, destacou o seguinte que a gente traz para você agora. E depois de muito conversar e, sobretudo, de ouvir, estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Mota. Nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez. Declarar apoio a Hugo Mota neste momento é minha contribuição pessoal à convergência para que sigamos com a Câmara dos Deputados atuante, propositiva, firme em defesa das prerrogativas do Parlamento, da democracia e do Brasil. Aí, portanto, o Hugo Mota absolutamente fortalecido para esse processo de indicação como pré-candidato à presidência da Câmara Federal. Outros partidos vão estar, de forma individual, fazendo também esse anúncio de adesão e de apoio a Hugo, que deve acontecer com progressistas ainda hoje também aqui no Congresso Nacional. De Brasília, para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão de Castro, trazendo as informações de Brasília em um momento histórico para o nosso estado. Deputado federal Hugo Mota, nas imagens que vocês vão ver agora dividindo comigo, ele tem apenas 35 anos de idade. Hugo Mota, que vem a ser um dos nomes mais talentosos da política estadual do ponto de vista de articulação. O Hugo Mota, que está em Brasília agora no seu 4º mandato, consegue ali ter uma articulação, consegue ter uma capacidade de articulação dentro de Brasília. Então aguarda agora, daqui a pouco também tem a confirmação, o próprio Hugo vai fazer um pronunciamento onde já reúne ali um grande número de deputados. Conta já com apoio e com a solidariedade de diversas legendas. Hugo Mota conta com apoio, com a solidariedade de diversas legendas e também na conjuntura política da Paraíba, os agentes políticos observam esse movimento, porque o começou a fazer ali um movimento para sair candidato a senador
na próxima eleição, inclusive com apoio de diversos prefeitos que já declararam apoio a Hugo. E ele não contava como plano A ser candidato a presidente da Câmara, o que teve todo um processo ali para chegar até a este momento. A gente aguarda e acompanha toda essa definição. Voltando para Paraíba, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, reafirmou que o senador Efraim Filho deve o mandato dele ao Partido Republicanos. E, inclusive, Adriano faz uma cobrança pública. Adriano tem total interesse de ser candidato a governador da Paraíba. Efraim Filho, que é do Partido União Brasil, na eleição passada, recebeu o apoio do Republicanos, que é o partido de Adriano, para o cargo de senador da República. E agora, o que é que está acontecendo? Adriano está dizendo, eu sou candidato a governador da Paraíba e quero o apoio do Efraim. Só que Efraim também quer ser candidato a governador da Paraíba. O Washington Luiz conta os detalhes. Após o término das eleições municipais, no primeiro e no segundo turno, os deputados voltaram a se reunir na manhã desta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa. Eles se revezavam, falando da postura adotada em suas bases eleitorais, principalmente na cidade de Campina Grande, que teve uma campanha acirrada, o mesmo acontecendo aqui em João Pessoa. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, falou do futuro do partido em que ele faz parte e também comentou e voltou a afirmar que será candidato ao governo do estado. Sobre a questão dos opositores, ele fez questão de fazer um relato do que a Paraíba pode esperar dos partidos aliados ao governo do estado. Analisando mais os fatos aí de uma maneira muito racional e tranquila, a gente consegue enxergar através dos números da votação que teve a senadora Poliana, enxergando também a votação que teve o senador Efraim, a gente percebe se o republicano tivesse deixado esse acordo de lado e fosse apoiar a senadora Poliana, com certeza hoje ela seria senadora e o senador Efraim hoje seria ex-deputado federal. Isso é fato, isso é verdade, basta ver os números que vocês vão ver que eu estou com a pura verdade, estou falando aquilo que é fato, que é um acontecimento bem tranquilo que estaria acontecendo na Paraíba hoje. O senador Efraim hoje é senador porque o republicano resolveu cumprir o acordo. E naquele momento as dificuldades foram muitas. Nós perdemos a vaga de vice, nós entramos em atrito e em conflito com o governo, que exigia uma posição contrária à nossa, mas resolvemos cumprir o acordo para honrar a nossa palavra. Não só a palavra minha, como a do Hugo, a do Murilo, a do Wilson Santiago e todos do republicano. E cumprimos fielmente a nossa palavra e é graças a esse acordo cumprido é que hoje Efraim é senador. Porque se não fosse esse acordo cumprido, ele seria simplesmente um ex-deputado federal. Vamos para a luta, convencer aos filhos do povo da Paraíba. Meu discurso vai ser esse, viu? Convencer os filhos do povo da Paraíba. Aqui, ó, todo mundo aqui é filho do povo da Paraíba. Estou vendo nenhum burguês aqui, nenhum filho de papai aqui. Tudo aqui são trabalhadores, lutam para conseguir sua feira diariamente. E gente como nós, somos 95% dos paraibanos. A elite e os ricos dos sobrenomes famosos são 5%. Então, nada mais natural que a ampla maioria dos paraibanos possa eleger alguém parecido e igual a cada um de nós. Então, o regime democrático não deve prevalecer a maioria, então que a maioria prevaleça e que possamos ter, a partir de 27, né, um filho do povo como governador da Paraíba. Adriano Galdino, a ser perguntado sobre a possível candidatura das oposições envolvendo o nome de Efraim Filho, assim o presidente da Assembleia respondeu. Bom, repare bem, o pior é que eu sou muito sincero com minhas observações. Quando você fala que Efraim é o plano B da oposição, eu acho que não. Talvez ele seja o D ou o E. Porque eu acho que a oposição tem Pedro, a oposição tem Romero, a oposição pode ter o Cássio, a oposição pode ter Bruno, a oposição pode ter Veneziano, para depois chegar em Efraim. Então, essa questão que ele é o plano B, se você analisar bem direitinho e de uma maneira bem madura e consciente, você vai ver que não é o plano B. Talvez seja o D ou o E da oposição, mas o B não. Porque está muito claro para mim
que o plano A da oposição pode ser Pedro ou pode ser Romero. Se Romero for o plano A, Pedro é o B. Ou se Pedro for o A, Romero é o B. Mas além disso, aí tem um C, que pode ser o Bruno, por que não? E veneziano ninguém pode deixar de enxergar a força de veneziano, principalmente a nível nacional, porque é o senador que realmente entrega tudo que o governo Lula quer. E ele tem um irmão que é do TCU, que vai ser o próximo presidente do TCU, então ele vem com uma bagagem, com a força política e com o carinho do presidente Lula, que realmente tem por ele uma preferência muito grande aqui na Paraíba. Tudo isso dá a ele, veneziano, as condições de talvez ser o plano A da oposição ou o plano B, como queira você. Então, nessa esteira de plano aí, nessa cadeia de plano, eu tenho que ser verdadeiro. Você me perguntou, eu só respondo o que eu acredito e o que eu penso. Não estou aqui maltratando nem desagradando ninguém. Estou dizendo o que eu penso e o que eu acredito. Então, se você pensar diferente com essa minha fala, agora você já vai pensar parecida comigo também, o seu pensamento também. Mas vamos para a luz. Algumas observações devem ser feitas em relação à questão dessa fala do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adriano Galdino. Adriano Galdino, que está aí ocupando seu terceiro mandato na condição de presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, já está eleito também para o próximo biênio, ou seja, 4 mandatos à frente da Assembleia, tem e consegue ter ali uma habilidade de articulação entre os deputados estaduais da Paraíba, é muito forte também no municipalismo, tem toda uma história de luta, tem poder de caneta, comanda um orçamento muito poderoso de aproximadamente 40 milhões de reais por mês. Então, assim, tem poder de articulação também nos municípios, tem um irmão que é deputado federal, Murilo Galdino, e faz parte de uma legenda que é uma legenda muito importante para a composição política partidária, que é um débito, inclusive, também com o republicano, que na eleição passada foi o fiel da balança ali para ajudar a reeleger o governador João Azevedo, e esse partido não ocupa nenhum espaço na parte da chapa majoritária. Elegeu ali um grande número de deputados estaduais, 3 deputados federais, e quer estar cobrando esse espaço na chapa majoritária para a eleição 2026. E Adriano faz todo esse movimento aí para usar o histórico dele, para usar o débito com o Partido Republicanos, nessa tentativa aí de conseguir espaços para ser candidato a governador. E por que ele faz essa fala contra Efraim? Essa fala de cobrança? Porque Efraim Filho é também alguém que tem pretensões de ser candidato a governador na próxima eleição. Efraim tem aí na próxima eleição, não participa da reeleição do senador, porque foi eleito na última eleição para 8 anos, e por essa razão você tem aí esse conflito de interesses agora. Adriano não ficou sem respostas. O líder da oposição, o deputado George Moraes, que é irmão do senador Efraim Filho, respondeu a ele em relação a esse débito que Adriano diz que na eleição passada ajudou a eleger Efraim e que está cobrando agora que Efraim ajude a eleger Adriano governador. Para George Moraes, Efraim não deve nada a Adriano Galdino nem aos republicanos. O acordo existente na eleição de 2022 entre o Partido Republicanos e o senador Efraim Filho foi cumprido integralmente por ambas as partes. Mais uma vez, registrar o agradecimento, a firmeza, a correção, a extrema relevância, foi de fundamental importância para a eleição do senador Efraim, o apoio de Adriano Galdino, de Hugo Mota, de todos do Partido Republicano, da mesma maneira que o senador Efraim também cumpriu a parte dele, no sentido de repassar o seu espólio, os seus votos de deputado federal, que eu tenho certeza que contribuíram muito para a eleição dos 3 deputados federais do Republicanos, Hugo Mota, Wilson Santiago e Murilo Galdino. Por isso que nos sentimos gratos, agradecidos, mas temos certeza que igualmente contribuímos e fizemos nossa parte para também a vitória do Partido Republicano em 2022. Qual é a discussão nesse sentido? O que é que está por trás dessa questão? Tanto Efraim como George, eles alegam que cumpriram um acordo com republicanos, porque Efraim era deputado federal na época quando disputou
o cargo de senador da República. E aí ele tinha alguns prefeitos ali que faziam parte da base dele, como, por exemplo, o prefeito de São Bento, Jarques Lúcio, a prefeita de Cruz do Espírito Santo, Aline Povão, o prefeito de Alhandra, ali o Marcelo, toda aquela turma que votava em Efraim, na verdade não Marcelo, mas o grupo ligado lá ao deputado Branco. Então ele alega que deu esses prefeitos, deu essas bases aos candidatos do Republicanos à época. Distribuiu, principalmente com Murilo Galdino. Por essa razão, eles alegam que já quitaram a conta e que não tem mais nenhum débito com o Partido Republicanos. Se a situação está se movimentando bem, a oposição também começa um movimento para 2026. Nós conversamos com o Fábio Ramalho, que é o presidente estadual do partido PSDB, que daqui a pouco, depois do intervalo comercial, traz já o movimento que a oposição está fazendo para preparar, para ter um nome competitivo para a eleição de 2026. É 1 minuto, eu volto já.